descobriu era um nazista que torturava criança e acharam razoável, e eu acho bem razoável, que não chama mais Asperger, chama um dos espectros do transtorno do espectro autista. Tá. E na Mensa existe um grande acolhimento com as pessoas que às vezes estão no ambiente, às vezes são crianças, adolescentes, e que querem conhecer pessoas que também têm afinidades. E aí, em geral, tem um teste, que tem um teste de QI, em que a pessoa faz o teste, com supervisão lá do psicólogo. E de acordo com a sua pontuação, você é aprovado. Muita gente conhece o Roger é membro da Mensa também. E é bom depois falar de dissonância cognitiva, né? Porque ele fala, às vezes, algumas bobagens em relação ao presidente, e ele é inteligentíssimo. E na Mensa, inclusive, vai ter um evento aberto, gratuito, para quem tiver interesse lá, mensa.org.br, sobre nerds, sobre questões nerds e tal. Mas é uma associação bem legal em relação a você conhecer pessoas que pensam de forma semelhante a você, entendeu? Você é da Mensa, Vitor? Não, mas o Alberto vive enchendo meu saco pra fazer o teste dele. Pois é, ué. Tá Qualquer um pode fazer o teste? É qualquer um, cara. Pra você entrar, você tem que tirar a nota, que é um QI acima de 98% da população. Como é que é uma prova pra ver como é o QI dos outros? Cara, a prova é bem interessante que tem várias formas. Não é falar o que é QI e falar o que é inteligência, que o senso comum fala muita bobagem sobre isso. O primeiro ponto é o seguinte, que o QI não é inteligência. QI tem a ver com porcentagem. Olha que interessante. A pessoa que tem um QI no Brasil, por exemplo, acima de 98% da população, talvez esteja numa outra região que esse QI não seja o mesmo, de acordo com questões socioeconômicas, culturais e tudo mais. Então um malandrão aqui pode ser burrão ali. Pode. Na verdade, não vai ser burrão, mas pode dar uma diferença. E o interessante é o seguinte, é bem pacificado já, porque existem algumas verdades inconvenientes da psicologia que as pessoas não gostam de falar a respeito. Mas o construto da inteligência como um fator geral por trás das habilidades cognitivas, ele é muito já estudado e é muito pacificado. Então, falar que todo mundo consegue fazer as mesmas coisas, não, as pessoas têm habilidades distintas. Tem pessoas que fazem habilidades, talentos diferentes, tem gente mais facilidade para tocar, tem gente que vai ter inteligência mais elevada e tem gente que tem inteligência mais baixa mesmo. O ponto é que isso não significa que a pessoa que tem o alto QI vai ser a pessoa que vai desempenhar as melhores atividades também. Tem pessoas que acabam compensando isso no esforço também. Então, o ponto é que a inteligência é um fator geral por trás das habilidades cognitivas. E esses testes avaliam isso. Agora, como que isso é feito? Tem testes, como o da Mensa. O da Mensa, por exemplo, é o teste que a gente chama de... Já viu aquelas provinhas de raciocínio lógico? Que te mandam, tipo, 3 figuras, e você tem que saber completar qual que vai ser a próxima. Então, é um teste assim, não tem que saber o que você fala, que fluência verbal, nem nada disso. Só que existem testes que são mais complexos, mais completos, que envolvem fluência verbal, vocabulário, enfim. Essas outras áreas que também vão ser outras facetas da inteligência. E eu acho muito importante a gente pensar em falar de inteligência, porque, cara, se a gente pega, por exemplo, um superdotado da favela, cara, se ele descobrir isso, ele pode transformar a realidade dele, cara. De uma forma assim impressionante. E é por isso que cotas são tão importantes. Porque a inteligência, ela distribui na população normal. Tipo, tem pobre que é inteligente, tem rico que é inteligente, tem pobre que não tem tanta inteligência, tem rico que não tem tanta inteligência. Só que o superdotado da favela, cara, ele às vezes tem tão pouca chance que o máximo que ele vai virar, máximo em relação ao que ele poderia ser em termos de desenvolvimento pessoal, vai ser talvez um cara que vai fazer uma ONG, que vai criar, mas talvez se ele tivesse um pouco mais de oportunidade, ele poderia transformar por completo a realidade que ele vive, sabe? Então, muita gente pensa da Mensa como, é o clubinho dos nerds, enfim, o clubinho dos arrogantes. Não, cara, não. Na verdade, são pessoas que estão em interesse em comum. E são lugar que as pessoas vão ser acolhidas em relação às suas diferenças de comportamentos estranhos, em relação às suas neuroatipias. E existe também esse lado social de descobrir, né? Porque se a gente começasse a valorizar mais, cara, essas inteligências... Quanta gente, né, que às vezes é negra, nasceu num ambiente desfavorecido, que podia ser um médico foda hoje, cara. E simplesmente não vai ter oportunidade, entendeu?